Agora nós veremos as estruturas em árvore. Bem, primeiramente, o que vem a ser árvore? Nós vimos os vetores, a lista, a fila, a pila, elas são estruturas chamadas de lineares, unidimensionais. A árvore já é uma estrutura hierárquica, você tem uma hierarquia dos seus elementos. Por exemplo, você tem os diretórios. O diretório você tem hierarquia, você tem a raiz, as passas, subpassas e assim por diante. Então, é uma estrutura hierárquica. Os índices de livro, também você pode ter um exemplo de aplicação de árvore. Aqui na botânica, né, a árvore filogenética da vida, né, é uma estrutura clássica de árvore. Isso aqui é interessante, ó. Você tem o código, a estrutura de um código em HTML, né? E aqui as suas tags, né? A árvore das tags dessa estrutura. A árvore binária. O que seria uma árvore binária? É uma árvore, é uma tree, né? Só que um pai tem no máximo 2 filhos. Ou seja, você tem uma estrutura descendência de 2 filhos, né? Isso é chamado de filhos. Filho esquerdo, filho direito. Então, um pai tem no máximo 2 filhos. Então, por exemplo, essa é a anatomia de uma árvore binária. Você tem a primeira, né, célula, no nível 0, que a gente chama, é a raiz. Aí depois você tem, por exemplo, essa aresta seria o elo à esquerda, então o ponteiro para o filho à esquerda. Aqui já seria o ponteiro o filho direito. Esses nós aqui são os nós terra, ou seja, não tem filhos, né? Então, são nuls, ou nulos, né? Ou none no Python. Isso aqui, esse conjunto de nós, a gente chama de subtree, né? Ou subárvore. Então, você tem o nó, né? O nó, qualquer um aqui seria os nós, seriam as células da árvore. A raiz, tá aqui, ó, né? Que é o nó do topo da árvore. Os filhos, né? Shoot, que são os itens, né? Então, por exemplo, você tem um filho esquerdo, filho direito da raiz, né? Filho esquerdo, filho direito. Folha, então as folhas são esses elementos aqui, ó. Isso aqui são as folhas, ó. Essa é folha, porque não tem filho. Essa é folha, né? Não tem filho, então é folha. Subárvore, eu comentei para vocês, é um conjunto, né, de nós, de uma determinada parte de uma árvore, né? Agora nós vamos ver a classe node, né? Essa classe node é o nó da árvore, é o que vai conter, o que você vai armazenar. Então você tem o elemento que você vai armazenar, você tem o left, que é o ponteiro para o filho esquerdo, e o right, que é o ponteiro para o filho direito. Aqui uma estrutura mostrando, né, a ideia. Então você tem, por exemplo, o elemento A, o ponteiro à esquerda aponta para essa célula aqui, cujo elemento é B. O ponteiro direito aponta para a célula cujo elemento é C, né? A célula cujo elemento é B, ó, o ponteiro esquerdo aponta para o D, o ponteiro direito para o E. Aqui seria, né, a continuação. No caso aqui não teria, por exemplo. Então seriam 9 folhas. Esse aqui seria terra também, né? Aqui já é uma aplicação, né? Um exemplo, ó. Aqui você tem os nós, né? Com os seus elementos. E aqui simbolizando, o X aqui simboliza um nó terra, né? Que você não tem filhos. Agora, primeiramente, o conceito de nível. Né? É um nível da hierarquia. Então, por exemplo, nível 0 seria o primeiro nível aqui, né? Nível 0. Nível 1, nível 2, né? Agora, a altura. Então, por exemplo, a altura de um nó é o número de arestas no maior caminho do nó até um de seus descendentes. Então, por exemplo, vamos pegar esse nó aqui. Qual é a altura desse nó? Então, é o número de arestas no maior caminho. Então, você vai ter que ir para uma folha, né, para os descendentes, até uma folha. O número de arestas. Então, uma aresta. Então, a altura desse aqui é 1. Então, a altura da árvore do nó 2 é 1. Agora, olha o nó 1. O nó 1, qual é o caminho mais longo? Por exemplo, você pode fazer esse caminho aqui ou esse caminho aqui. Todos os dois têm mesmo tamanho, né? Então, o número de arestas então, seria 1, 2. Então, a altura desse nó aqui é 2. E qual que vai ser a altura da árvore? É a altura da raiz.
né? Então, agora aqui eu mostro a implementação, né, da classe Binary Tree Node, que seria esse cara aqui, né? Seria um nó da árvore binária. Ele tem o elemento, olha lá, o filho esquerdo, filho direito, a gente inicializa com o none, né? Ou seja, um null, né? E aqui para imprimi-lo, né? Você imprime o elemento, transforma em string. Aqui a ideia da subárvore, né? Mostrando, ó, subárvore esquerda da raiz, subárvore direita da raiz. Propriedades da árvore binária. Cada nível i, o número máximo de nós é 2 elevado a i. É fácil de você ver, né? É princípio fundamental de contagem. Por exemplo, nível 0, 2 elevado a 0. Você tem um elemento só. Nível 1, 2 elevado a 1. E assim por diante. Né? Nível 2, olha lá, você tem 4 elementos no máximo. Então, 2 elevado a 2. E assim por diante. Como a altura, lembra? A altura da árvore é a altura do nó raiz, que corresponde ao número de arestas do maior caminho, do nó raiz até um dos seus descendentes. Então, ó, nó raiz está aqui. Então, vamos pegar um caminho maior até um nó folha. Esse caminho aqui, ó. Né? Então, altura é o número de arestas. 1, 2, 3. Altura 3. Né? Dessa aqui. Agora, o número máximo de nós, de uma árvore de altura 3, lembra, esse 2 elevado a 0 corresponde ao nível 0. O 1 aqui, né? Seria o 2 elevado a 0, que é o 1. Nível 1, 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a 2, nível 2, que é esse aqui, 4, né? E aqui seria o nível 3, 2 elevado a 3. Olha lá, vai dar 1 mais 2 mais 4 mais 8. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Né? Que, genericamente, vai ser 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, né? 2 elevado a um H qualquer. Isso depende do nível, né? Então, isso aqui, a demonstração é pela soma da PG, né? Soma da PG, você prova essa relação. Aí, vamos lá. O número mínimo de nós de uma altura H é H mais 1. Então, por exemplo, você tem uma altura 2. Então, o número mínimo de nós é 3. Então, você tem 2, a altura é o número de arestas. Então, tem 2, né? Que corresponde à altura dessa árvore. Então, o número de nós vai ser 3. É a altura mais 1. Agora, o máximo. O máximo é fácil de ver que a árvore está completa. Então, seria aquela expressão que a gente fez lá. No caso aqui, daria 7. Porque seria 2 elevado, ó, vamos pegar aqui, ó. 2 elevado a H mais 1 menos 1. Então, vai dar 2 elevado a 3 menos 1. Olha lá, vai dar 7. É o número máximo, né? Bem, como calcular a menor altura? Gente, se o número máximo de nós, vocês lembram? A gente demonstrou, é 2 elevado a H mais 1 menos 1, de uma altura H. Então, o número máximo de nós tem que ser menor ou igual a isso, tá? Aí eu aplico log nos dois lados, eu vou usando a propriedade de logaritmo, né? Logaritmo de 2 elevado a H mais 1 na base 2 vai dar H mais 1, tá? Aí, se esse logaritmo é menor ou igual a H mais 1, se esse número é menor ou igual a esse, então esse é maior ou igual a esse, né? Aí, agora, vamos calcular a maior altura. Ó, o número n tem que ser maior ou igual ao número mínimo de nós, lembra? Ó, o número mínimo de nós é H mais 1, então tem que ser maior ou igual a isso. Então, aí você escreve o contrário, H tem que ser menor ou igual a n menos 1. Aí vai ter essa expressão. É lógico que ninguém vai decorar isso, né? Bem, os tipos de binary tree tem a full, né? Que é a strict binary tree, né? Ela é uma árvore que em cada pai tem 0 ou 2, ou tem nenhum ou tem 2 filhos. Pode ver, ó, essa aqui tem 2 filhos, esse aqui não tem nenhum, esse aqui tem 2 filhos, esse aqui não tem nenhum, não tem nenhum. Agora, a complete, né? Pode ser, ela é toda completa, ó, todos os nossos têm 2 filhos, né?
Ou pode ser incompleta. Só que o nível incompleto tem que ser o último. É o RIP, né? Ó, tem que ser o último e está mais ajustada à esquerda. Essa também é considerada completa. A perfeita, tudo bonitinho, né? Todos os nós, todos os níveis completos. E a degenerate, né? Ela é degenerada, né? Ó, parece uma lista linear, tá? São degeneradas. E as balanceadas. Nós vamos estudar essa aqui, a AVL, ó, tá? Essa aqui é Red Black Tree, mas a gente vai estudar só a AVL. A implementação, né? Agora, a gente vai implementar com auxílio de ponteiros, né? Cada célula da árvore é um nó que possui os 3 elementos, lembra? Ponteiro esquerdo, ponteiro direito e o elemento. Tá? O primeiro nó da árvore é representado pelo ponteiro raiz. Então você inicializa o ponteiro e esse ponteiro, a raiz vai apontando para o fio esquerdo, vai apontando para o fio direito e vai crescendo a árvore. Tá? Então a gente tem que criar a árvore binária e inicializar esses elementos, principalmente o root, né? Com valor none, ou seja, não tem ninguém. Então seria isso. Ó. Aqui eu estou pegando, importando a classe node, né, que é binary tree node, e estou fazendo aqui o construct da minha classe binary tree. Ó, eu estou fazendo a raiz igual a none, ou seja, não tem ninguém. Então a minha árvore está vazia. Agora vamos inserir a esquerda, tá? A esquerda do nó que você passa. No caso aqui eu estou passando a raiz, vocês vão ver depois no código. Então suponha que a árvore esteja vazia. Aí eu passo para inserir a esquerda da raiz. Então ele vai falar, ó, root é igual a none. Aí o que ele faz? Ele pega o root, né, ou seja, o que você passou, vai receber o nó, ó, você ativa o construto da classe binary tree node, né, que é esse nó aqui, e passa o 30. Ele vai pôr o 30 lá com none e none, lembra? Então, inserir um elemento. Agora, vamos inserir a esquerda da raiz. Então, você vai passar à esquerda da raiz o nó. Que, no caso, ó, a raiz é o root. Aí, você vai passar o filho esquerdo. Ó, esse vai ser o corrente node, que é a raiz. E você vai passar o filho esquerdo. Ó, o filho esquerdo do corrente node vai receber um novo nó. Né? Em termos de código, esse é assim. Ó. Olha lá. Insert left, inserir esquerda. Repare que aqui eu não estou passando a raiz, estou passando o nó corrente. Se o nó corrente for a raiz, ele insere na esquerda e a direita da raiz. Se o nó corrente for um nó qualquer, ele vai inserir a esquerda do nó qualquer. Então ele testa. Se o corrente for nó, aí ele insere na raiz. Ó. Então tem que tomar cuidado aqui, gente. Essa aqui você vai inserir. Se ele for nono, se você passar um valor none, ele subtende que você está querendo inserir na raiz, né? É a minha interpretação do meu código. Aí ele pega, faz a inserção, olha lá, a raiz recebe um novo nó. Caso contrário, ele pega, ó, o filho esquerdo, esse caso aqui, ó, esse caso aqui, ó, o filho esquerdo do corrente nó, pega o nó que você vai inserir do elemento. A direita é a mesma coisa. Né? Aqui eu já imaginei uma árvore com alguns elementos. Né? Aí vou fazer a inserção à direita desse nó aqui. Então seria o corrente, ó, corrente é esse cara aqui que você está passando. No caso é a raiz. Então o corrente right recebe o novo nó, passa o 40. Agora, vamos fazer o código aqui, né? Ó, o corrente node igual a none, ele vai inserir na raiz, lembra? Cuidado. Só que aqui o corrente nó não é none, ela tem elemento, né? Esse aqui é o corrente nó. Então, o corrente nó right, olha lá, vai receber o binary tree elemento. Agora, vamos supor que você fosse passar agora o corrente nó, esse cara aqui. Então, ele vai inserir à direita. Ó, o corrente nó seria esse aqui, que seria o filho da raiz, filho direito da raiz. Normalmente, você passa o corrente nó, ele vai inserir a direita desse cara, né? Agora, vamos dar uma execução no código, né? Na classe binary tree. Vou criar uma árvore T, né? Uma árvore T, chamada de T.
da classe binary tree. Então não passei nada, está vazio, pode ver, não tem nada. Tá? Agora vou inserir. Então T ponto, vou perguntar qual que eu tenho aqui. Tem inserção? Tem. Inserção à esquerda, por exemplo. Então vamos inserir à esquerda, pode ver, é o corrente nó. Então, gente, não tem ninguém na árvore. Então, obrigatoriamente, o que você vai inserir aqui vai ser o primeiro. Então, a árvore vai estar vazio. O nó raiz está vazio. Então, está none. Pode passar aqui, ó, ele aqui, ó, t.root, né? Pode ver que ele vai ser none. E eu vou pôr um elemento aqui. Vamos pôr 10. 10, por exemplo. Pode ver que o t.root, né, ó, é um nó, e vamos pegar o elemento que está lá, qual que é? Ó, é um nó, ponto, ó, vou ver, eu entrei dentro da classe nó, vou pegar o elemento, ó lá, elemento, ó lá, é o 10. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir agora a direita, presta atenção, vou copiar aqui para não ter que digitar. Então, insert agora, só que eu vou fazer right, direita. Tá? De quem? Da raiz. Já existe, tá? Talvez seria direita da raiz. Vou pôr um maior do que 10, 30. Tá bom? Inserir. Agora eu vou fazer a esquerda da raiz. Vamos pôr left aqui. Vou inserir, era 10 raiz, vamos pôr 5, é menor. Deu erro aqui. Deixa eu ver onde está o erro. Ah, eu digitei errado o left, né? Left. Olha lá. Então, vamos lá. T.root, tá? Se você digitar assim, você está no nó raiz. Agora eu quero o filho esquerdo. Então, ponto left. Já estou no filho esquerdo. Vamos pegar o elemento. Qual que é? Olha lá, é o 5, tá vendo? Agora vamos fazer a mesma coisa para o de direita. Vai ser o vamos pôr right aqui. Vamos chamar que é melhor, né? Ó, ponto. Right. Ponto. Elemento. Vou pegar o elemento, ó. Elemento. Olha lá, 30. Agora, olha que interessante. Esse aqui eu implementei, né, a representação dela. Eu estou fazendo um chamado em ordem. Pode ver que ela está em ordem aí. Tá? Eu implementei isso, nós vamos ver depois. Agora, vou inserir agora a direita do nó que está à direita da raiz. Então, vamos inserir a direita, right. Pego o nó raiz, ó, e vou pegar a direita dele. Então, vai ser a direita do nó raiz. Desculpa, a direita, ó, nó raiz era o 10, lembra? Vou pegar a direita dele, que é onde está o 30. Vou inserir a direita dele, o 50. Vocês podem ver, olha lá, ficou maior que 30, né? Ficou lá. Ok? Esse é um exemplinho só para vocês verem a inserção. E é bacana que você navega, você pode entrar dentro da árvore, tá vendo? Só saber os nós, navegação.